Peço que vocês abram em 1 Reis, capítulo 18, os versículos 17 ao 19. Quando Acabe viu Elias, disse: Então é você, o perturbador de Israel? Elias respondeu: Eu não tenho perturbado Israel. Quem tem perturbado Israel é você e a casa de seu pai, porque vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Baalins. Agora, ordene que todo Israel venha se encontrar comigo no Monte Carmelo. Convoque também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas da deusa Azerá, que são sustentados por Jezabel. Os irmãos podem se assentar. Essa história vai contar, essa passagem é uma passagem conhecida, acredito que a maioria aqui, se não todos, conhecem um pouco da história de Elias. Sabemos um pouco quem era Elias. Elias era um profeta, né, que vinha trazer a palavra da parte do Senhor. Mas a gente só leu esses 3 versículos e a gente talvez não entenda muito bem o contexto e por que ele é chamado de perturbador de Israel nessa situação. Então, eu resolvi fazer com vocês voltar um pouco, na verdade bastante, na história de Israel, para a gente entender em que situação que Elias vai se encontrar neste momento. Se a gente voltar na história, e durante todo o Antigo Testamento, a gente vai ver que o povo de Israel ele vive em altos e baixos com Deus. O povo de Israel ele vive numa relação de altos e baixos com o Senhor. Então, ora o povo de Israel está bem com o Senhor, ora o povo de Israel está mal com o Senhor, ora está bem, ora está mal, e vive nessa relação, nesse contraste. E o povo de Israel sempre precisou a figura de um homem, sempre precisou da figura de um líder que aproximasse eles de Deus. Por si só, eles não conseguiam se aproximar de Deus, eles sempre falhavam, sempre caíam. Então, eles necessitavam da figura de um homem que aproximasse eles de Deus. E a gente vai ver isso lá atrás, desde a história de Moisés, lá no Êxodo, que Moisés conduz o povo, né? Eles conseguem libertar o povo do Egito, passam lá pelo Mar Vermelho. Depois, Moisés vai passar o bastão dele para Josué. Josué vai conduzir o povo por um tempo, só que quando Josué morre, ele não deixa um discípulo em si, um homem. Então a gente vai chegar na história dos juízes, e a gente lendo um pouco do livro dos juízes, sabendo um pouco da história, a gente vai ver que é o momento que mais aparece isso, que o povo de Israel mais vive altos e baixos na sua relação com Deus. Então o que acontece? O povo de Israel está mal, está caído, Deus vai trazer um juiz, esse juiz vai libertar o povo de Israel vai se aproximar de Deus. De repente esse juiz passa, o povo de novo cai, Deus vai mandar outro juiz, o povo de Israel vai se aproximar de Deus e eles vivem nessa situação. Até que o povo de Israel resolve eleger um rei. E esse rei seria essa figura fixa de um homem que iria aproximar o povo de Israel de Deus. Ele teria essa missão, seria essa figura fixa e seria esse homem importante, esse homem forte. Então o povo de Israel resolve eleger o rei Saul. E como nós sabemos da história, o rei Saul não foi o rei que ele deveria ter sido. O rei Saul foi eleito, foi o primeiro rei de Israel, mas ele não foi um rei bom aos olhos do Senhor. Ele foi um rei que pecou, ele foi um rei que pesquisou, que buscou ordens, buscou para tomar as suas atitudes, ele tomou decisões totalmente erradas. Então Deus resolve ungir Davi. Então Deus manda o seu profeta, manda o profeta Samuel até a casa do menino Davi, uma história que a gente conhece muito. E através do seu profeta ele unge o menino Davi como novo rei de Israel. Então, quando Saul morre, Davi assume, e a Bíblia vai falar que Davi é o homem segundo o coração de Deus. Então, Davi faz um reinado que agrada a Deus. E por causa desse reinado de Davi, que agrada a Deus, o Senhor abençoou muito o povo de Israel. E abençoou tanto o reinado de Davi, quanto o reinado do seu filho Salomão. Quando Davi morre, Salomão vai assumir o cargo, passa a ser rei de Israel. E Salomão talvez foi o rei que mais recebeu bênçãos, foi o rei mais abençoado da história de Israel. A Bíblia vai falar que Salomão foi o homem mais rico dentre todos os reis, foi o homem mais poderoso dentre todos os reis e o homem mais sábio dentre todos os reis que passaram por Israel. Então Salomão ele tinha, digamos que várias armas e tinha uma oportunidade muito grande de fazer um reinado, digamos que histórico, de fazer talvez o melhor reinado. E Salomão ele era um rei justo, um rei honesto, só que de uma parte para frente da sua vida ele passa a se perder na sua própria vaidade. Era um homem muito sábio, mas passa a se perder no seu próprio eu, passa a se perder no seu próprio
no seu próprio poder, na sua própria ganância, digamos assim. E quando Salomão percebe, ele está envolvido em várias situações polêmicas e está envolvido com várias mulheres que ele não devia se envolver, e já está aceitando, e quando ele vê, já está totalmente contaminado pela idolatria dessas mulheres que ele se envolvia. Então, nessa situação, a gente vai ver que Salomão, e daqui para frente, começa uma caminhada diferente da história do povo de Israel e dos reis de Israel. Porque quando Salomão vem a morrer, o seu reinado ele não foi um reinado que agradou ao povo de Israel, e principalmente não agradou a Deus. Então, quando Salomão morre, começa a causar digamos que uma rixa, digamos que talvez uma revolução, porque o seu filho Roboão tem digamos que uma briga ali com Jeroboão, e eles se dividem. Os reinos de Israel se dividem no reino do norte e no reino do sul. Roboão vai ficar com o reino do sul, que é apenas 2 das 12 tribos, e Jeroboão vai ficar com 10 das 12 tribos no reino do norte, conhecido como rei de Israel. E esse período é um marco muito grande na história de Israel, do povo de Israel. Porque quando a gente lê o livro de Reis, quando a gente acompanha as histórias dos reis, a gente vai ver que quase sua totalidade, juntando os 2 reinados do norte e do sul, os reis não são reis bons, não são reis que agradam a Deus, não são reis bons aos olhos do Senhor, não são reis que buscam a Deus, que tomam atitudes de acordo com as leis de Deus, com a palavra de Deus. E a gente vai ver, principalmente no reino do norte, uma sucessão de erros e erros e erros, reis que já assumem o seu cargo de rei errando, já assumem o seu cargo de rei, ou dando um golpe de Estado, ou assassinando o rei anterior, e já assumem no pecado, já assumem errado, e não buscam a Deus, não são reis bons aos olhos do Senhor. Então Deus vai começar a intervir de uma maneira diferente, Deus vai começar a mandar profetas, porque se os reis não estão cumprindo a função deles, de guiar o povo de Israel, de conduzir o povo de Israel e aproximar o povo de Israel de Deus, Deus vai mandar profetas para que mandem a palavra de Deus, que cheguem com a verdade para que isso aconteça. Então a gente vai chegar até a situação do rei Acabe. E o rei Acabe é uma situação muito interessante, porque a Bíblia vai falar que ele foi o rei, esses reis não agradaram a Deus, mas o rei Acabe foi o que mais desagradou a Deus. Ou seja, o rei Acabe desagradou muito a Deus, e a gente imagina o quanto isso é forte, porque o rei Acabe, quando ele se casou com Jezabel, eles começaram a tomar atitudes de idolatria. Então, eles começaram a adorar o tal Deus Baal, que a gente conhece, que é famoso nessa história. E eles começaram a adorar esse Deus e começaram a se esquecer do Deus verdadeiro, do Deus de Israel. E é aí que entra Elias nesse contexto que a gente vai entender aqui. Quando Elias vem para falar uma verdade, Elias vem para falar da palavra de Deus, vem para falar a verdade àquele povo que estava quase, na sua grande maioria, contaminado pelas idolatrias do seu rei e dos famosos 450 profetas de Baal. Então Elias vem para falar da palavra de Deus, ele vem como um homem de Deus, como um profeta de Deus para esse povo. E quando Elias vem, agora a gente chega nesse texto, ele se encontra numa situação contrária. Ele é chamado de perturbador de Israel. Ele é o homem que vem na contramão. Ou seja, o cenário está invertido. Ele é o homem que vem com a palavra de Deus, mas ele é chamado de perturbador de Israel. Por quê? Porque aquele povo estava contaminado com as atitudes daquele rei e estava contaminado com o que estava todo mundo fazendo. E Elias ele vai se encontrar numa situação contrária. Quando ele vem falar da palavra de Deus, ele vai ter que confrontar, ele vai ter que bater de frente, tanto com o rei, quanto com aqueles 450 profetas. Talvez, numa situação aqui, se algum adolescente levantar e começar a profetizar, a gente vai ouvir, vai adorar a Deus e vai adorar o nome dele, e vai ser uma bênção. Mas nessa situação, nesse contexto, ele iria ter que confrontar, ele iria ter que bater de frente com aqueles homens. E eu fico imaginando, se eu tivesse na situação de Elias, a história já está contada, depois que está contada é muito fácil da gente falar, mas e se fosse eu lá na situação de Elias, chegasse para falar uma profecia, de repente tem que bater de frente com o rei de Israel, o homem mais importante daquela nação, e tudo aquilo de profeta falando outra coisa, falando coisa diferente do que eu estou falando. Talvez eu fosse sentir um medo, mas sabe por que Elias não sentiu um medo? Porque com ele estava algo que era muito maior do que o que estava com aqueles profetas. Elias tinha o Deus de Israel e tinha o Deus verdadeiro. Enquanto eles adoravam ao Deus Baal, ao Deus que nem existia, Elias adorava ao Deus de verdade, ao Deus que vence, ao Deus que traz vitória. Então ele não sentiu medo, ele não se sentiu constrangido, ele não se sentiu com vergonha, porque quando ele foi confrontar, ele sabia que ele iria vencer, porque o Deus que ele serve é o Deus que vence. Então, quando Elias foi confrontar aqueles homens,
ele se deparou com 450 profetas de Baal, se deparou com o rei adorando ao deus Baal, e talvez podemos dizer que era a moda, era o que estava na moda, o que estava na tendência, estava até o rei fazendo, estava todo mundo fazendo isso. Quem sabe ele tivesse ficado quieto, quem sabe ele não se posicionasse, quem sabe ele pensasse, eu estou sozinho, aqui tem muita gente fazendo isso, tem muita gente indo nessa direção. E se eu fizer a mesma coisa? E se eu fazer o que está todo mundo fazendo? Até o rei, o homem mais importante, o homem mais influente está fazendo. Eu também posso tomar essa decisão. Mas Elias, ele era diferente. E sabe por que ele era diferente? Porque ele tinha uma chama dentro dele, ele tinha algo dentro dele que o fazia diferente daqueles homens. Ele tinha algo dentro dele que não baixava a cabeça para o que estava na moda, não baixava a cabeça para o que estava todo mundo fazendo. Elias tinha algo dentro dele que, enquanto eles adoravam um Deus que estava na moda, Elias adorava um Deus que é eterno. Elias adorava um Deus que não passa. Talvez a gente olhe hoje e se encontre numa situação como essa. Se encontre e se depare com um mundo lançando tendências, e lançando modas, e lançando coisas novas. Mas eu digo que Elias, ele era um homem de Deus, e um verdadeiro homem de Deus, uma verdadeira mulher de Deus, um verdadeiro adolescente de Deus, ele não está nem aí para o que está na moda, ele não está nem aí para o que está na modinha, ele não está nem aí para o que é tendência, para o que é a nova trend, ele não está nem aí se tem um influenciador famoso falando para ele fazer algo, se está todo mundo falando, não, porque o mundo mudou, a Bíblia está desatualizada, ele não está nem aí, o adolescente de Deus, ele não tem que se preocupar com o que o influenciador vai falar para ele fazer, ele não tem que se preocupar com o que uma pessoa importante vai falar para ele fazer, o adolescente que tem Deus no coração, ele tem que se preocupar com o que Deus vai falar para ele fazer. E hoje nós passamos por essa situação, porque a igreja, o papel tem sido invertido. Hoje, a igreja que está errada. Hoje, é a igreja que está na contramão. A igreja está desatualizada, a Bíblia está desatualizada. A galera está querendo atualizar a Bíblia. Mas, meus irmãos, a gente fala dessa história que aconteceu há muito tempo atrás. Hoje ninguém mais ouve falar desse tal Deus Baal, mas o Deus de verdade, o Deus de Israel ainda segue vivos nos nossos corações. O Deus verdadeiro ainda fala, ele ainda vive porque ele é eterno. O Deus Baal era uma moda passageira, o Deus verdadeiro não é uma moda passageira. O adolescente que se preocupa, o adolescente que tem Deus no coração, ele não vai ligar para a trend que tá na moda. Talvez você tenta lembrar de uma moda que tinha há 5 anos atrás, que o mundo inteiro estava fazendo. Você não vai lembrar. Talvez você lembra algo na memória, ou algo que o ano passado estava todo mundo fazendo, talvez aquilo que você estava fazendo semana passada já caiu em desuso, aquilo que você estava fazendo semana passada já não está mais na moda, se você fizer você está desatualizado, você ficou para trás, você ficou brega, porque o que nasceu na terra vai morrer na terra, isso é tudo passageiro, é coisa que dura pouco e passa, mas a palavra de Deus ela não é passageira, a palavra de Deus ela é verdadeira, a palavra de Deus é eterna, a palavra de Deus ela se mantém nos nossos corações, ela é viva e ela traz vida aos nossos corações. A palavra de Deus ela transforma, ela cura, ela renova, ela nos muda, ela muda a nossa vida verdadeiramente. E a gente pensa, por que Elias ele era um homem que era diferente daqueles outros homens? Por que Elias ele não se influenciou com aquilo? Porque o que fazia diferente Elias daqueles homens era a intimidade que ele tinha com Deus. Ele tinha intimidade com Deus. E a intimidade ela é gerada através de relacionamento com Deus. E o relacionamento com Deus, eu creio que Deus tem falado muito aos nossos corações sobre relacionamento. Porque relacionamento é algo que nós temos que fazer diariamente. Relacionamento com Deus não é algo de uma hora para outra. Deus tem falado aos nossos corações, eu creio, Deus tem falado muito comigo sobre relacionamento nesses últimos tempos, nesses últimos meses. Deus tem falado com os adolescentes sobre relacionamento. A gente viu o congresso na semana passada, foi sobre frutificando. E eu, particularmente, quinta-feira, ouvi um grande pregador de Deus, um grande homem pregando, que trouxe uma palavra linda aos nossos corações, está aqui do meu lado. Até me dá um medo pregar ao lado dele. E ele trouxe uma palavra que ficou no meu coração, porque foi falado sobre frutificar, foi falado que nós somos os ramos da videira que é Jesus.
Só que foi falado que esses ramos só podem gerar frutos se eles se alimentarem das raízes. E a nossa raiz é o Espírito Santo. Eu só posso gerar fruto se eu me alimentar do Espírito Santo. E eu me alimentando da raiz, que é o Espírito Santo, eu vou gerar o fruto do Espírito Santo. Então eu tenho que me alimentar do Espírito Santo, eu tenho que me relacionar com o Espírito Santo, e é algo que eu tenho que fazer diariamente, é algo que eu tenho que fazer durante todo o dia, é algo que eu tenho que fazer como se ele fosse um amigo que estivesse fisicamente aqui do meu lado. Eu tenho que conversar com o Espírito Santo, eu tenho que estar sempre conversando com ele. Hoje nós temos o livre acesso a Deus, é muito mais fácil nós nos achegarmos a Deus, porque nós temos o Espírito Santo. Então eu posso falar com Deus quando eu estou aqui na igreja? Posso, glória a Deus, mas eu também posso falar quando eu estou na minha casa, eu também posso falar quando eu estou lá no meu trabalho, quando eu estou no colégio, quando eu estou no ônibus, quando eu estou no carro, quando eu saio na rua. Eu posso falar com Deus a todos os momentos. É muito mais fácil da gente se relacionar com Deus, porque nós temos o Espírito Santo. E o relacionamento, ele é algo que não é passageiro, ele é algo que não é de uma hora para outra, como eu falei, é algo que tem que ser recorrente, algo que tem que ser feito todos os dias da minha vida. Eu ouvia dizer muito, quando eu era criança, na verdade tem uma história, quando eu era criança, eu lembro que eu tinha um peixinho, lá, que eu gostava muito daquele peixinho. De repente, era um domingo, eu acordei, e quando eu olhei, o peixinho tinha morrido. Eu falei, olha, o peixinho morreu. Fiquei muito triste, a gente deu um jeito de arranjar outro peixinho, passou mais um tempo, e, de novo, eu acordei num outro domingo, depois, né, não no próximo, mas dali um tempo, eu acordei num domingo e o peixinho morreu no domingo de novo. Eu falei, eu bravo assim, criança bem brava, eu não gosto do domingo, porque meus peixinhos só morrem no domingo. Eu não gosto do domingo. E aí eu lembro que uma pessoa me repreendeu e falou, não, você não pode falar isso do domingo. O domingo é o dia do Senhor. E aquilo ficou na minha mente, foi algo tão bobo ali, mas ficou na minha mente. E por que naquele contexto foi falado que o domingo era o dia do Senhor? Porque o domingo era o dia que a gente tinha que vir para a igreja, para o culto, para cultuar a Deus. E a gente tem esse costume de nos apegar a dias, de nos apegar talvez a semanas. Um exemplo, o sextou-a-dores. Eu, na segunda-feira, faço o que eu quiser. Na terça-feira, faço tudo errado. Na quarta-feira, na quinta-feira. Mas na sexta-feira, não. Na sexta-feira, eu tenho que me cuidar, porque na sexta-feira é o dia que tem o culto. Ah, não, na sexta-feira eu vou cantar lá na frente, eu vou tocar, eu vou dar uma palavra, eu vou ajudar, servir a Deus na mídia, ou no som, nas câmeras, tirando foto, seja o que for. Na sexta-feira eu tenho que me cuidar. A gente se apega a dias. Só que a gente tem que entender que a gente não pode fazer isso. Porque se a gente se apegar a dias, pode acontecer o que for. Eu posso chegar aqui no domingo, seja sexta, sábado ou domingo, que tiver culto, eu posso dar 3 mortal para trás aqui, posso sair rodopiando, correr 8 vezes de lá para cá, só que chegar na segunda-feira, isso não ter transformado minha vida de verdade, de nada valeu isso daqui. Por quê? Porque isso daqui não passa de emoção. O relacionamento, ele não é uma emoção. Porque a emoção, ela talvez vai te trazer uma experiência passageira. A emoção, ela talvez vai te trazer algo que você vai ter uma experiência ali, e dali 5 minutos você já vai ter esquecido. O relacionamento, ele vai te trazer transformação verdadeira. Ele vai te trazer experiências com Deus que você nunca vai esquecer. Experiências verdadeiras com o Espírito Santo. Não vai ser algo que você vai chegar no domingo, vai viver, e na segunda-feira você vai ser a mesma pessoa que você era antes. Vai ser algo que você vai viver no domingo, e na segunda você vai continuar vivendo. E na terça-feira você vai viver mais ainda, na quarta-feira você vai se aprofundar, porque o relacionamento com Deus não se baseia no culto, não se baseia em eu estar aqui, se baseia em eu estar todos os dias buscando mais e mais de Deus e da palavra de Deus. É maravilhoso estar aqui, é maravilhoso vir no Sextou-a-Dores, me reunir com os meus irmãos. Eu amo estar aqui com vocês, amo ver a carinha de vocês aqui, a gente se reunir, só que o culto ele tem que ser uma reunião de adoradores de verdade, que vão expressar publicamente a sua gratidão, o seu amor e o seu louvor a Deus. Não pode ser simplesmente o culto, o lugar onde eu vou adorar a Deus. O culto tem que ser uma expressão do que eu faço no secreto. O culto tem que ser uma reunião onde a gente se junta, adoradores que adoram no secreto, vêm e estão juntos para expressar esse amor por Deus. E não somente um lugar que eu vou adorar e depois vou esquecer. Então, a gente tem que parar de se apegar aos dias. Eu creio que Deus
tem nos falado muito sobre relacionamento, principalmente nesse tempo que a gente está vivendo. Porque, graças a Deus, creio que já está passando, estamos no final dessa pandemia, mas foi uma pandemia que durou em torno de 2 anos. Creio que logo a gente já não vai mais estar precisando usar essas máscaras aí, e vai ser uma benção, mas foi uma pandemia, foi algo que aconteceu, e acho que algo que Deus falou muito forte aos nossos corações nessa pandemia foi justamente o relacionamento com Deus. Porque se a gente estava acostumado ao adorar a Deus só no domingo, ou só no sextou, o que a pandemia fez com a gente? Ela cortou o nosso sextou, ela cortou o nosso domingo. De repente, veio um monte de decreto, bandeira de tudo quanto é cor, e a gente não podia mais ir para a igreja. E agora? Acabou. Por quê? Porque se eu me baseava num relacionamento com Deus, se o meu relacionamento com Deus era baseado no culto de domingo, eu não tenho mais como me relacionar com Deus. E agora, se não tem como eu ir para a igreja, o que eu vou fazer? Como que eu vou adorar a Deus? Né? E, infelizmente, acredito que não só eu, mas muitos aqui acabaram vendo pessoas que conhecem ou amigos se afastando da igreja, se afastando dos caminhos do Senhor durante a pandemia. Por quê? Porque, infelizmente, estavam apegados ao culto, estavam apegados ao vir para a igreja para daí adorar a Deus. Só que a pandemia nos mostrou algo também muito bom. E o Senhor é maravilhoso, porque Ele mostra para a gente coisas boas, até em circunstâncias que a gente nunca vai achar que vai tirar algo positivo. Porque eu tenho certeza, que muita gente lá fora olhou para essa pandemia, olhou para esses decretos, olhou para esse lockdown e fez assim, ó, esfregou as mãos e falou, é agora. Agora que essa crentaiada aí, ó, esses caras, esses irmãos que se reúnem para fazer barulho, para adorar o Deus deles, agora não tem mais culto. Agora não tem mais o que eles fazerem, porque eles não podem mais, é decreto, eles não podem mais se reunir. É o início do fim da igreja. A gente vai acabar com a igreja. Vamos conseguir. Tenho certeza que muitos pensaram isso. Só que o que essas pessoas não pensaram foi que quem estabeleceu a igreja não foi nenhum homem, foi Cristo. E o que Cristo estabeleceu, nenhum homem coloca a mão para derrubar. O que Cristo estabeleceu, somente Cristo pode pôr a mão. O que Cristo estabeleceu, nenhum decreto, nenhum governo, nenhum homem, nem vários homens pode juntar o que for de homens. Homem nenhum vai derrubar a igreja, porque a igreja foi estabelecida por Cristo. E eu creio que algo muito forte falou em relação justamente aos adolescentes. Porque os adolescentes, a gente sabe que os adolescentes e os jovens são os mais atacados pelas armas do inimigo, são os mais atacados pelo mundo, porque os adolescentes, numa fase talvez de mais insegurança, numa fase talvez de mais sensibilidade, onde está conhecendo o mundo, conhecendo coisas novas, o mundo vai olhar e vai falar, agora que eles não podem mais ir para a igreja, a gente vai atacar com todas as nossas armas para derrubar. Quando acabar a pandemia, não vai ter mais nenhum adolescente na igreja. Quando acabar a pandemia, isso aí, ó, vai estar tudo desviado, vai estar tudo acabado. Por quê? Eles não vão conseguir se manter, eles não vão conseguir permanecer. Eu ouvia muito de pessoas de gerações antigas, a minha, falar para mim, nossa, na minha época tinha muitos adolescentes e hoje só sobrou 2 ou 3. Isso é muito triste. Eu olhava e falava, não, comigo isso não vai acontecer, cara, é impossível isso acontecer, não vai, na minha geração vai permanecer todo mundo. Só que passou a minha geração e hoje eu vejo que aconteceu a mesma coisa. Hoje eu olho e, infelizmente, eu vejo que não sobraram muitos, não permaneceram muitos. E ó, que a gente nem tenha enfrentado uma pandemia durante a nossa adolescência. Mas a gente vê que muitos saíram, muitos foram embora, muitos se afastaram. Mas mesmo os adolescentes sendo os mais atacados, mesmo os adolescentes sofrendo tudo que tiveram que sofrer, mesmo os adolescentes tendo que ter ficado em casa durante a pandemia, hoje eu olho e vejo uma igreja repleta de adolescentes com vontade de adorar a Deus, com vigor, com força, querendo adorar a Deus, utilizando da sua juventude, utilizando da sua força para adorar ao Senhor,
Mesmo eles achando que iam acabar com a igreja, achando que iam acabar com os adolescentes, achando que iam acabar com os jovens, hoje a gente vê que os adolescentes e os jovens têm crescido cada vez mais dentro da igreja. A gente viu semana passada, agora, esse fim de semana, foi falado lá e isso ficou muito forte no meu coração. Deus falou muito forte no meu coração, porque logo o primeiro grande evento que fizemos aí da Uniades Geral, que fizemos um evento geral de Curitiba, foi organizado pelos adolescentes. Ou seja, quando pensaram lá no começo da pandemia, quando acabar a pandemia não vai ter mais nenhum adolescente na igreja. E a gente viu que foi exatamente o contrário. Os adolescentes eram os mais animados, eram os que mais tinham vontade de servir a Deus, porque os adolescentes permaneceram. E eu creio que tem algo diferente nesses adolescentes. Eu creio que Deus tem muita coisa para fazer, porque mesmo com o inimigo tentando tantas vezes contra os adolescentes e contra os jovens, eles permaneceram. Nós estamos aqui porque nós permanecemos. E se nós permanecemos é porque Deus tem grandes coisas para fazer ainda através desses adolescentes. Eu creio verdadeiramente nisso. Deus tem grandes coisas para fazer através de você. Então busque ter relacionamento com Deus, busque ter intimidade com Deus cada vez mais. Porque quando achavam que iam destruir a igreja, foi aí que a igreja ficou mais forte. E voltando para Elias, e já até para a gente finalizar, a gente vai para 1 Reis 19 e a gente vai ver ali, na verdade Elias ele vai vencer, né, toda aquela situação contra os profetas, a gente já sabe dessa história e é algo maravilhoso e Deus é glorificado, mas em 1 Reis 19 a gente vai ver que Jezabel vai ameaçar Elias. E aí você pensa, Elias ele venceu 450 homens, a mulher do rei não vai assustar o cara. Só que a reação de Elias ela é totalmente diferente do que a gente imagina. E aí eu penso, o homem fugiu, cara. Tudo isso que eu falei aqui, agora o cara vai e foge. E a palavra de Deus vai falar que ele vai para debaixo de um pé de zimbro e foge, fica com medo da ameaça da mulher do rei. Ela ameaça ele de morte e ele foge. Isso nos assusta, fala, meu Deus, mas cadê aquela força dele que ele se baseava em Deus? Mas esse texto, essa passagem, eu acho ela maravilhosa, porque ela ainda nos mostra a humanidade de Elias. Ela ainda nos mostra que Elias ainda é um ser humano. E nós, quando nós temos relacionamento com Deus, nós também vamos passar por essa situação. Nós não vamos deixar de ser seres humanos que vão passar por medo, vão passar por tristeza, vão passar por angústias e situações de dificuldade. Mesmo tendo relacionamento com Deus, nós vamos ter que enfrentar isso. E na continuação desse texto vai falar que Elias, ele vai para debaixo desse pé de zimbro e dorme. E quando ele dorme, vem um anjo do Senhor e acorda ele. E fala, Elias, está aqui, essa pratada aqui, que tem picanha para você, filé mignon e uma coquinha. Na verdade não é isso, na verdade era pão e água, mas vamos fingir que era isso. E o anjo de Deus mostra para Elias ali que ele tem um alimento e fala, Elias, come, se alimenta. Vai, acorda, come e manda ver, cara. Manda para dentro, porque você vai ter que enfrentar muita coisa. A caminhada que você vai ter vai ser longa. Sabe o que Deus fala aos nossos corações? Que mesmo nós tendo relacionamento com Deus, mesmo a gente tendo um relacionamento com Deus e estando com Deus, a gente vai passar por dificuldade. Isso não vai nos livrar de passarmos por tristezas, por aflições, por dificuldades, por angústias, por medo. Mas o nosso Deus fala aos nossos corações hoje que mesmo nessas situações é Ele quem vai nos acordar e vai nos dar o sustento. É Ele quem vai vir com o alimento necessário que a gente precisa para enfrentar essas situações. É o verdadeiro Deus de Israel que vai nos falar, meu filho, eu sei que você está triste, eu sei que você está mal, mas deixa que isso aqui eu garanto, eu te dou o sustento, agora vai, come, se alimenta, porque você vai enfrentar muita coisa ainda nessa vida. Você vai enfrentar dificuldades, você vai enfrentar lutas, você vai enfrentar provas, vai enfrentar tristezas, mas você está do meu lado, Deus está contigo, e se Deus está contigo, Ele cuida de todas as coisas, sabendo que você passa por tristezas e por dificuldades, você pode entregar, ficar tranquilo, entregar nas mãos dele, porque é Ele que vai cuidar de você, mesmo na situação talvez mais difícil da sua vida, você pode descansar nos braços do Senhor, porque é Ele que te dá o sustento, é Ele que cuida de você. E para terminar, Deus tem falado tanto no meu coração
sobre relacionamento. E eu vivi uma experiência com ele maravilhosa nesses últimos dias. Na preparação para o nosso confra que a gente teve aqui na igreja, nós propusemos fazer um jejum, né? E esse jejum, cada um faria no seu propósito, né? Mas seria próximo ao nosso confra. E esse jejum, quando eu fui fazer, eu fiquei pensando, o que eu vou pedir para Deus? Que propósito eu vou colocar nesse jejum? E aí eu falei, Senhor, eu não quero te pedir nada material, eu não quero te pedir nada de conquista, de bênção nesse momento. Eu só quero a sua presença. Eu só quero ter mais da sua presença em mim. Quando, na outra pregação que eu tive aqui para vocês, eu contei o testemunho de quando eu fui batizado. E eu lembro que isso aconteceu em 2018, e eu lembro que eu ansiava, Senhor, eu quero sentir aquilo que eu senti em 2018. E nesse jejum eu coloquei esse propósito. Eu falei, Senhor, eu não vou te pedir mais nada, eu só quero sentir aquilo que eu senti em 2018, porque aquela sensação para mim foi algo tão maravilhoso, tão único. Estar na presença de Deus é algo tão maravilhoso, que eu não quero bênção diferente, eu não quero bênção material, eu só quero estar na presença de Deus. E Deus tem falado no meu coração muito nesses últimos tempos, que a maior bênção que a gente pode receber é estar na presença de Deus. Já é uma bênção maravilhosa, eu não preciso correr atrás de carro, eu não preciso correr atrás de casa, porque eu estando na presença de Deus, eu sei que Ele vai dar o sustento necessário que eu preciso. Então, eu estar na presença de Deus já é a maior bênção, já é a maior vitória, a maior conquista que eu posso ter. E eu pedi para Deus, eu falei, Senhor, eu quero sentir aquilo que eu senti, e eu quero que isso permaneça em mim. E a gente preparou aqui, na sexta-feira a gente ficou aqui montando, e subimos em andaime, montamos todas as decorações, quem estava aqui lembra, a gente montou todas as decorações aqui da igreja para fazer o confra, que seria no sábado e no domingo, e a gente aproveitou esse momento que a gente estava aqui, e a gente fez uma vigília, só nós, os jovens que estavam aqui ajudando, e a gente fez uma vigília, e naquela vigília eu coloquei no meu coração, eu fiquei ali no cantinho, e fiquei, Senhor, eu só quero sentir a Tua presença, eu só quero sentir a Tua presença, Senhor. Se não for agora na vigília, que seja no congresso, mas eu quero sentir a Tua presença. E o culto, e a vigília foi rolando e foi acontecendo, e o pregador foi pregando, era uma palavra linda de reflexão, e eu em espírito pedindo, prestando atenção, mas pedindo, Senhor, eu quero sentir a Tua presença nesse confra, quero que esse fim de semana seja inesquecível. E eu lembro que ele estava terminando a oração, era uma pregação de reflexão, nem era uma pregação daquelas mais fervorosas, era uma pregação para a gente refletir. De repente, Deus tomou conta desse lugar, quem estava aqui lembra muito bem como foi. Deus tomou conta desse lugar, e o que eu senti, eu estava esperando sentir aquilo que eu havia sentido em 2018, só que o que eu senti foi muito melhor do que aquilo que eu havia sentido em 2018. Eu estava pedindo para Deus, no confra, eu quero sentir algo parecido, eu quero que o Senhor faça de novo o que o Senhor fez comigo, só que o Senhor fez muito antes, já na vigília, o Senhor derramou da sua presença, e eu senti algo que depois eu não conseguia explicar o que era um sentimento tão maravilhoso, o Senhor derramou da sua presença de uma forma tão maravilhosa na minha vida, que me renovou verdadeiramente, me transformou verdadeiramente. Eu estava com preocupações, estava com tristezas, e quando Deus, naquela vigília, veio sobre mim, tudo aquilo passou, tudo aquilo foi esquecido, tudo aquilo foi removido da minha mente, do meu coração, e hoje eu posso dizer que eu fui transformado naquela vigília, eu fui renovado espiritualmente naquela vigília. Deus me deu variedades de línguas, Deus me renovou verdadeiramente, foi um sentimento que eu nunca havia sentido. Às vezes a gente tem costume de pedir, Senhor, eu quero de novo, com uma nostalgia, a gente pensa, Senhor, que aconteça de novo o que eu senti lá atrás, aconteça de novo aquilo que a gente tinha antes, lá atrás, meu Deus, que saudade desse tempo, eu quero viver de novo o que eu vivi lá atrás, mas o Senhor não quer que você viva de novo, o Senhor quer que você viva coisas novas, o Senhor quer que você viva algo muito maior do que você viveu, e Deus falou isso muito forte ao meu coração, e vocês podem ficar de pé, eu quero que a gente faça uma oração nesse sentido, de relacionamento, de intimidade, da gente buscar mais de Deus, buscar ter mais relacionamento com o Espírito Santo. Eu queria pedir que o Ivan fizesse essa oração como o nosso líder aqui, e você, adolescente, que colocasse a mão no seu coração agora neste momento, se você sente que você precisa
ter mais relacionamento, buscar mais a Deus, ter mais intimidade com o Espírito Santo. Coloca a mão no seu coração nesse momento, feche seus olhos, adore a Deus verdadeiramente, entregue a Deus aquilo que você precisa, porque Ele te dá o sustento e Ele tem cuidado de você.